Olá, turma. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli, estou aqui para dar sequência na nossa disciplina Tendências Pedagógicas da pós-graduação em Práticas Pedagógicas. Lembro que vocês devem estar sempre à mão com material para escrita, para anotações, para que vocês anotem suas dúvidas, compartilhem com o grupo nos nossos espaços de discussão, tipo os fóruns e os webinários. Então, vamos dar sequência. Nós estamos na pós em Tendências Pedagógicas, ministradas por mim, professor Leonardo Finelli. Continuamos ainda no texto de Saviani, A Escola e a Democracia, e avançamos agora na terceira semana para a conclusão desse capítulo, onde Saviani nos fala um pouquinho sobre a possibilidade da construção de uma teoria crítica para a educação. Essa realmente acaba sendo uma aula mais curta, eu vou fazer apenas um vídeo para a mesma, até por ser ali uma proposta apresentada para o autor, então ela não é acabada, ela não é uma estrutura finalizada, mas que faz a amarração das discussões das teorias não críticas e das teorias críticas reprodutivistas que o Saviani nos apresenta. Então, quando a gente pensa, voltando aqui para o slide, quando a gente fala da dificuldade de aprendizagem, tem-se que as teorias não críticas pretendem, ingenuamente, resolver o problema da escola sem alcançar êxitos, porque se propõe a modificar uma estrutura, mas não pensa sobre ela. A perspectiva não crítica não contempla essa estrutura de o que se quer para a escola. Já as teorias críticas reprodutivistas explicam a razão do suposto fracasso escolar, mas também não avançam em termos de uma proposição de mudança para minimizar esse fracasso do processo escolar, de minimizar esses problemas de dificuldade de aprendizagem. Então, por exemplo, para a segunda, para os críticos reprodutivistas, o fracasso é, na verdade, o êxito da escola. Aquilo que se julga ser uma disfunção é, antes de tudo, a função da própria escola, que está contemplada no momento ali de perpetuar as disputas de classes, as disputas hierárquicas. Então, ao se colocar como um instrumento de reprodução das relações de produção e a escola acaba atendendo à sociedade capitalista, necessariamente reproduzindo a dominação e a exploração. Ou seja, aquele elemento que eles conseguem perceber que deveria ser combatido, ele é reconhecido como um elemento central que é perpetuado na escola. Ou seja, a limitação das crítico-reprodutivistas está em reconhecer, em criticar esse funcionamento inadequado, mas ela se limita em não conseguir responder, trazer uma solução para esse problema. Daí o seu caráter segregador e marginalizador. A escola, então, ela tem necessariamente uma natureza seletiva, uma escola para ricos e uma escola para pobres. Então, a escola que é determinada socialmente, a sociedade em que vivemos é fundada no modo de produção capitalista e é dividida em classes com interesses opostos. Os ricos querem ficar mais ricos, os pobres que não querem ser tão pobres são cerceados desse direito. Portanto, a escola sofre a determinação do conflito de interesses que caracteriza necessariamente a sociedade. Como uma classe dominante não tem interesse na transformação histórica da escola, não quer compartilhar o seu poder, não quer elevar o grupo proletário, não quer dividir a sua fatia dos meios de produção capitalistas, afinal, ela quer preservar o seu domínio e evitar a transformação, ela acaba criando uma teoria que acaba que, para se criar, melhor colocando, uma teoria crítica que não seja reprodutivista, a gente só pode formular a partir do ponto de vista dos interesses dos dominados. Ou seja, é onde
As crítico-reprodutivistas apontam ali que tem que haver uma mudança, tem que haver uma luta de classes, né, mas a classe que vai gritar por isso, brigar por isso, é um movimento bottom-up, dos dominados para os dominantes, e não top-down, esperar que um dominante bonzinho vai dar um benefício para aquele que está dominado. Então, o nosso problema pode, então, ser anunciado da seguinte maneira: é possível uma teoria da educação que capte criticamente a escola como um instrumento capaz de contribuir para a superação do problema, né? E aí ele fala da marginalidade, eu reelenco aqui para dificuldade de aprendizagem. Então, uma pergunta central que Saviani nos coloca para pensarmos é possível a gente criar essa teoria de educação que seja crítica, né, e que funcione como um instrumento para contribuir à superação desse problema, que faça ali diminuir essas diferenças hierárquicas, né, tente uma equalização, né? E aí ele aponta algumas sugestões, né? Caso sim, essa teoria teria de superar o poder ilusório, né, das teorias não críticas e a impotência das teorias críticos reprodutivistas, e colocar na mão dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado. Né? Mais uma vez, partimos para uma discussão um pouco aí da experiência. Eu acredito que todos que são professores há muitos anos já vivenciaram experiências de situações de greve, né? As disputas de poder dentro das relações escolares de professores com Estado, com escola privada, a partir do mecanismo da greve. Né? O mecanismo de greve na década de 80, 90 tinha muito mais força do que tem hoje. Né? Por quê? Porque hoje nós temos um espaço, um mercado de trabalho com um excesso de mão de obra. Né? Então, se no passado, década de 80, 90, o gestor escolar falasse: eu vou despedir todo mundo se vocês não voltarem para a sala de aula, ele fecharia a escola, porque não teria professores para colocar naquele espaço. Hoje, se o gestor ameaça isso, os professores já voltam correndo para os seus postos de trabalho, mesmo insatisfeitos, mesmo não tendo conseguido a vitória sobre as suas solicitações. Porque eles sabem que se o gestor cumprir essa ameaça de despedir todo mundo, tudo bem, é uma demanda, é uma ameaça inconstitucional, mas se ele o fizer, há mão de obra esperando, né, há outras pessoas que estão na fila para ocupar esses espaços. Então, efetivamente, o movimento de greve não é mais uma arma de luta, um instrumento de querela tão eficiente, porque ele perdeu a sua força em termos de fazer uma mobilização quanto à gestão. Então, se a greve não funciona, que tipo de instrumento, que tipo de força nós, professores, temos para permitir, para possibilitar essa mudança, mesmo que seja limitada, mas possibilitar essa mudança em termos da estrutura educacional para algo que a gente deseje, ou não, né, aí varia com os interesses de cada um, mas para algo que reduza essas diferenças hierárquicas, essas diferenças de poder entre as classes. Então, o Saviani elenca, é um caminho cheio de armadilhas, visto que os interesses dominantes podem ser confundidos com os anseios da classe dominada. Né? A gente acredita que a gente está fazendo uma mudança benéfica, mas às vezes a gente acaba abrindo mão de direitos. Então, do ponto de vista prático, trata-se de reformar, de retomar a luta contra a seletividade, contra a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Aumentar a qualidade, criar uma camada popular crítica que saiba votar, que saiba criticar, que saiba demandar o que é seu por direito. E isso se torna extremamente difícil quando a gente tem que competir no espaço escolar com as grandes mídias, com TikTok e por aí vai, que estabelecem formas de comunicação de massa muito mais atrativas do que o discurso de um docente. Então, lutar contra a dificuldade de aprendizagem através da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. É aquilo que a gente tem nesse momento.
Eu vislumbro, né, trabalhando com educação há já quase 30 anos, eu vislumbro que nós tivemos algumas melhoras, alguns retrocessos, momentos em que de maiores mudanças favoráveis para nós, professores, educadores, e que, com um movimento pendular, né, hora melhoras, horas perdas, horas melhoras, horas perdas, né, voltamos a um período mais nebuloso, mais tenebroso, de voltarmos a termos grandes perdas. Então, é importante estar atento a isso, né, até para que a gente consiga, estando nesse momento, vivenciando a história que se realiza, né, não olhando para trás, mas vivenciando essa história que se realiza, conseguir apresentar esse olhar crítico para reorganizar a escola a partir de uma demanda que possibilite a redução dessas disputas de classes, dessas disputas de poder, né, dessas diferenciações de poder. E emancipe o cidadão, e aí, com esse cidadão emancipado, conseguiremos aí mais vitórias do que derrotas, né, nessa luta pelo poder. Bom, como eu disse, é um caminho a ser pensado, é uma proposição que Saviano nos traz, né, e que pode ser complementada aí por diversas experiências, né? Eu espero que agora vocês consigam contribuir aí com suas experiências, com suas vivências e compartilhar isso conosco no chat, no webinário, ok? Em breve nós voltamos para mais discussões com outro material. Um grande abraço